Eclesiastes 4. E vamos lá no desafio de viver em família. Desafio de viver em família. Eu estou com essa mensagem no meu coração faz acho que uns 3 dias. Mas não é coisa pequena, não, é forte no meu coração, coisa forte. Desafio de viver em família. E a família, eu sempre repito, né? E eu vou repetir mais uma vez. Eu penso que não existe lugar melhor no mundo do que o nosso lar, do que o lar, do que a nossa casa. E por mais que você se sinta bem na igreja, e a gente se sente bem quando a igreja realmente é um lugar onde se prega a verdade, onde a verdade está ali, o evangelho genuíno, você se sente bem, lógico que você se sente bem, mas não substitui o lar, não substitui a família. O melhor lugar do mundo para cada um de nós deve ser o lar, deve ser a família. O primeiro contato que a gente tem no mundo é com a família, né? O aprendizado. Em primeiro lugar, o que a gente consegue absorver da família é o aprendizado. Na família que a gente aprendeu a dar os primeiros passos e a falar as primeiras palavras. E, consequentemente, nós aprendemos muita coisa em família, e na família se aprende princípios, cultura, educação e tudo isso. E as coisas principais de quem quer vencer os desafios, quer ter sucesso para viver em família, logicamente, né, que é a valorização. A valorização. A pessoa precisa valorizar a sua família, valorizar esse projeto de Deus, essa bênção que é a família, a bênção. A valorização, o afeto, né, o amor, respeito e a confiança, entre outras coisas. Vamos lá. Aqui a gente já estudou muito, a gente vai estudar hoje de uma maneira diferente. A gente pega a partir do capítulo 4, a gente pega a partir do versículo 7. Diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho de trabalho. É interessante na Bíblia Viva, a pessoa não tem uma família para manter, para cuidar, para sustentar, e ainda assim trabalha, sabe, quer desenvolver, quer crescer, quer se profissionalizar, e ela quer conquistar. Ela não tem uma família nem para manter, nem para deixar o que ela está conquistando, e deixa com isso de aproveitar a vida. Mas, e quem tem uma família? E quem tem? Vamos lá. 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Também, se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Tá bom, eu geralmente, às vezes que eu já aprendi isso daqui, eu apliquei para casamento, e agora eu vou aplicar para família, casamento, mas generalizar a família, né? Em primeiro lugar, marquei alguns tópicos aqui. Em primeiro lugar, a família é um lugar onde a gente se completa. O que é um homem que não tem família?
como Salomão diz, né? O homem não tem ninguém, não tem filhos, não tem família. E o que ele vai fazer da vida? Ele vai lutar, ele vai trabalhar para quê? Para quê? Para ajudar quem? Para manter quem? Ou para deixar para quem? Tem. E o que é um homem sem família? O que é um homem sem família? O que é uma pessoa sem família? A família é um lugar onde a gente se completa. E é um lugar de completude, de folga, de prazer. Então, quem tem, o que é um homem sem família? Quem não tem família, que um dia almeje ter uma família, porque a família é completa. E quem tem a família, se completa na família, porque você nunca é a mesma pessoa fora, mas quando você chega em casa, é um lugar de folga, é onde você se sente, como se diz o ditado, né? O dono do pedaço. Quando você chega em casa, irmãos, você senta onde quer, deita como quer, você mexe onde quer, você destampa a panela, você, se quiser, você deita no chão, você tira a roupa. Então é um lugar de folga, é um lugar de descontração e é um lugar de completude, onde a pessoa se sente completa e se sente o rei do pedaço, ou a rainha, né? O lugar onde a pessoa se sente bem, à vontade, aonde ali ela tem prazer. E é lógico que para ser um lugar onde a pessoa tem prazer, isso depende muito de cada membro da família. Os membros da família devem proporcionar isso, e para proporcionar isso deve haver compreensão e deve haver a desculpa, né? Um deve desculpar o outro, deve haver perdão, e cada um deve proporcionar que seja esse lugar onde as pessoas se sentem à vontade, onde as pessoas se sentem bem, e pode andar por onde andar, mas quando coloca os pés dentro de casa, ali a pessoa se sente a rainha do lar, o rei do pedaço. Deve ser assim. E quando não é assim, irmãos, lugar de realização, né? O lugar de realização, de prazer e de folga, de prazer também de fazer parte da família, prazer de fazer parte não só, mas daquela família. Eu acho que foi ontem, eu vi um pregador dizendo assim, se você pudesse voltar lá atrás, há muitos anos atrás, você escolheria casar com essa mesma pessoa que você casou? E aí? Né? Não, lógico, eu não quero que ninguém responda, né? E aí, irmãos? Como você responderia isso? Como você responderia isso, né? Se casaria com uma... Jesus! Se você se casaria com a mesma pessoa com quem você casou. Isso não significa que o casamento não teve lá suas rusgas, não teve lá suas discussões, não teve lá, né, momentos quentes de suas dificuldades. Não significa isso. E sabe lá, eu acredito que alguém que está satisfeito com a sua família, eu volto a dizer, ter prazer não só de ter uma família, mas de ter a sua família, ter prazer de fazer parte dessa família, ter prazer de fazer parte exatamente desta família aqui. Eu sinceramente, eu acredito que uma pessoa que diz assim, sim, eu escolheria essa mesma pessoa com quem eu me casei, provavelmente essa pessoa, ela nunca pensou no divórcio, nunca pensou na separação, nunca. Mas em momento de raiva, de ira, de alguma coisa, com certeza ela já deve ter pensado, sai de perto de mim.
não quero te ver agora não, sai de perto de mim. Mas nunca pensou no divórcio, numa separação e talvez alguém, meu Deus, tenha pensado isso, mas eu custo acreditar que alguém chegou a pensar, tomara que morra. Custo acreditar que alguém tenha pensado isso. Eu não estou falando para o fora não, tá, irmão? Estou falando com a gente, estou falando com os crentes mesmo. Então, o prazer de fazer parte dessa família, e se eu pudesse voltar atrás, é essa família aqui que eu ia formar, exatamente essa, porque essa daqui me dá prazer, essa aqui me dá satisfação. E aí ele fala também, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o trabalho. A família é o lugar onde todos visam o crescimento da família, o bem-estar da família, aonde seria bom que fosse assim. Eu estou falando que eu entendo que às vezes há dificuldade de abrir, de encontrar uma porta de emprego e tal, mas a família deve ser o lugar onde, se possível, todos trabalhem e visem o crescimento da família. Lá fora é assim, se um perder, o outro ganha, Se um sai do emprego, o outro ganha emprego. Se um ganhar, o outro perde. É assim que funciona lá fora. Dentro da família deve ser sempre vencer e vencer. Se um vence, todos vencem. Se um ganha, todos ganham. A família deve ser assim. Todos devem trabalhar em favor da família, para o bem-estar da família. E esse trabalhar tanto fora como o ganho, melhor se dois ganharem do que um ganho, mas principalmente, irmãos, as pequenas coisas, as tarefas, todos dentro da família devem se ajudar em relação às tarefas e os compromissos do lar. E outra coisa também que ele fala, falei sobre o ganho. Ele fala sobre a queda, se um cair, o outro levanta, Porque se um cair, o outro levanta. Fora de casa, a gente tem muitas frustrações, muitas quedas. Acontece muita coisa fora. Você às vezes encontra pessoas que falam mal de você encontra pessoas para te irritar, você encontra pessoas para tentar te prejudicar. Fora, por causa do mundo que a gente vive. E no mundo que a gente vive, são tantas coisas ruins e a gente encontra tanta gente ruim, que acontece tanta coisa fora, que dentro de casa deve ser um lugar aonde a pessoa deve ser levantada, lugar de encorajamento, lugar de estímulo, lugar aonde a mão está estendida. Cair lá fora. Lá fora a gente pode às vezes se irritar, pode às vezes sofrer injustiça, lá fora, mas quando chega na família, é isso que a gente deve encontrar: encorajamento e a mão estendida e a compreensão. Os membros da família devem ter essa compreensão. É um lugar onde a gente quer ser compreendido. Eu digo assim, é um lugar onde a gente deve ser compreendido, mas que a gente deve compreender. Porque quem está ouvindo a palavra somos nós. Então nós devemos compreender. O filho deve ser compreendido dentro de casa. Não importa o que aconteça, porque às vezes não há compreensão. Se a filha sofre algum problema lá nos estudos ou na escola, ou talvez problemas com a adolescência, problemas com amigos na rua, problemas com os colegas da escola, e muitas das vezes tem medo de se abrir dentro de casa. Vai conversar com quem então? Se é dentro de casa que ela deve receber a compreensão e o encorajamento. Se um cair, dentro de casa tem a família para levantar. Amém? Seja filho, seja marido, seja esposa, qualquer coisa que acontecer de ruim lá fora, dentro de casa, é lugar da gente ser levantado. E de levantar o familiar. Se dois cair, um outro levanta. E aí ele fala também, se dois dormirem junto, um se aquentarão. O calor humano. A família é lugar de calor humano.
E esse calor humano é lugar de afeto, é lugar de perder a timidez. Eu falo isso, irmãos, tem coisas que a gente nunca vai esquecer na vida. Nunca vai esquecer na vida. É lugar de perder a timidez, de elogiar, de abraçar, de cheirar. A gente nunca vai esquecer na vida, porque vocês conheceram, meu marido era um homem grande, forte, mas aquele homem grande e forte, quando chegava na casa da mãe dele, ele botava os braços envolvidos no pescoço do pai e ficava ali. Com a mãe, eu nunca vi ele fazer isso com a mãe dele, nunca. Durante o tempo de 24 anos eu nunca vi, mas com o pai ficava abraçado ali o tempo todo e cheirava, meu Deus do céu. Mas a família é um lugar de se perder a timidez e cheirar e abraçar, é lugar de calor humano, é lugar de elogios, é lugar de desculpar, de perdoar, é lugar de calor humano, porque ninguém deve sentir o frio do amor, o amor frio, mas é lugar de calor humano, é lugar de segurança e defesa. É o lugar onde a gente deve se sentir seguro e protegido. E não só isso, sabe? Mas tanto dentro de casa como fora de casa, a família, ela é a proteção. Porque geralmente pai nenhum vai aceitar humilharem a sua filha perto dele. E mãe nenhuma também aceita isso. Então, caso aconteça a injustiça lá fora, alguém defamar, alguém se levantar contra, a família, ela deve se posicionar em favor do seu familiar. Parece um absurdo eu estar falando isso, mas irmãos, infelizmente acontece. Da própria família saber que algum familiar está sendo injustiçado, está sendo difamado, e às vezes a família não está nem aí. Infelizmente, não é um absurdo que eu estou falando. Às vezes estão falando mal da mulher e o marido se vira, não estou nem aí. Às vezes estão tentando prejudicar o marido e a mulher, que resolve esse pepino dele. Não, a família é lugar de proteção e de defesa. Devemos defender a nossa família e se posicionar para proteger a nossa família. E isso é coisa séria. Amém? Tem mais. É lugar de lutar uns pelos outros. Entendendo que a gente, dentro da família, tem problemas, tem dificuldades, mas é lugar da gente melhorar. Porque dentro da família a gente aprende a exercer paciência, a exercer a compreensão, é lugar de exercer tudo isso. Então a família, ela é um projeto de Deus e é maravilhoso, e nós devemos ter prazer na família e valorizar a família. Dizem que quando a pessoa só dá valor depois se perde. Não, você deve valorizar a tua família, dar importância para a tua família. E esse valorizar também significa aproveitar os momentos simples, momentos de brincadeira, e aproveitar também para poder, como o Salomão estava dizendo aqui, a pessoa está perdendo de aproveitar a vida, sendo que ela não tem para quem dar alguma coisa e nem para quem deixar. Mas se você tem tanto para quem sustentar como para quem deixar, ainda assim não vai se matar de trabalhar e deixar de aproveitar com a família. Aproveitar com a família é uma das coisas mais importantes que existe na vida. Aproveitar com a família, tanto os momentos simples como preparar alguns momentos especiais. Aproveitar com a família, isso é valorizar a família, dar valor à família. Isso para poder manter a família. Agora, senti no coração de falar uma coisa pesada, bem pesada. Isso é para manter a família, isso é para valorizar a família. Contudo,
se acontecer de repente você se vê sem a família por alguma razão, ou até por uma razão ruim e negativa, se acontecer de você se ver sem família, e aí, como é que vai ser? Lá no comecinho eu disse assim, né, o que é um homem sem família? Eu acho, irmãos, que um homem sem família é um homem incompleto. Por isso eu digo, faça planos de você ter família. Faça planos, sim, faça planos de você ter família, porque família é o plano de Deus e é um plano maravilhoso que Deus ele deixou. Agora, se acontecer que é uma pessoa sem família, é uma pessoa incompleta. E se algum momento acontecer de você se ver sem família, e aí, como é que faz? Digamos que o casamento acabou. Eu me posiciono em toda parte, em todo lugar, aqui em cima do altar, nas redes sociais. Quem me tem nas redes sociais sabe que eu me posiciono, e me posiciono também em particular, quando eu atendo pessoas pelo WhatsApp, eu sempre me posiciono contra o divórcio. Eu sou totalmente contra o divórcio. Mas acredito sim que ele é uma realidade e que ele existe. Acredito que às vezes o divórcio é um mal necessário e que às vezes a pessoa se vê sem família. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. E de repente pode acontecer da pessoa se ver sem família e se ver sem o casamento. Quando o apóstolo Paulo está lá em Coríntios capítulo 7, falando sobre o casamento, dando instruções para casados, ele fala um versículo que há uma polêmica a respeito desse versículo, mas esse versículo é falado para os casais, para casados. Ele diz assim: fosse comprar por preço, não vos fazer servos, escravos de homens. Pertencemos a Deus, e eu vou repetir, pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós não somos de homem algum, nós somos de Deus, pertencemos a Deus. E todas as nossas decisões, hoje como filhos e como servos de Deus, devem ser pensadas para glorificar Deus. Por certo, algumas pessoas estão sofrendo hoje em relação à família e ao casamento, porque lá atrás ela não pensava desse jeito, e ela tomou decisões por conta própria, sabe? Do jeito dela, sem ter instrução, sem ter princípios bíblicos, ela tomou decisões em relação ao casamento, em relação à família, e hoje ela está sofrendo as consequências. Algumas pessoas são assim, e infelizmente eu sei que o divórcio é uma realidade, eu sei que é uma realidade. Embora eu me posicione contra, eu sei que ele é uma realidade e que ele acontece. Então, o apóstolo Paulo ele diz, Coríntios capítulo 7, no versículo 23, que nós devemos estar livres de amarras. Livre de amarras. Cada pessoa tem que tomar suas decisões visando a glória de Deus. Porque eu digo assim, eu já vi casos em que a pessoa ela recomeçar. Algumas pessoas têm medo de recomeçar, mas outras pessoas recomeçam. E recomeçam, às vezes, um divórcio, um novo casamento e sem Deus. Infelizmente, irmãos, a maioria, divórcio, um novo casamento e sem Deus, não tem vida com Deus, não tem comunhão, simplesmente se afasta. Estou falando do povo de Deus, se afasta, esfria na fé, se afasta dos caminhos do Senhor. Geralmente, até ouvi uma pessoa dizendo assim: é verdade que todo divórcio produz adultério? A pessoa perguntou, né? Todo divórcio produz adultério, ou seja, se a pessoa que se divorciou e ela começa um novo casamento, ela está em adultério. Eu acredito que é mais fácil o adultério produzir o divórcio. É mais fácil o adultério produzir o divórcio. Eu acredito que o divórcio é uma realidade, porém, quem é de Deus deve ter a consciência de que Deus ele tem normas muito sérias em relação ao divórcio.
Ele tem, em relação ao divórcio e ao novo casamento, Deus ele tem normas muito severas, e Jesus conversava a esse respeito com os discípulos, e os discípulos até se assustaram e disseram: mas se é dessa forma, então nem vale a pena o homem casar. E ele diz: nem todo mundo pode aceitar isso. É bem claro que Deus ele tem normas muito severas em relação ao divórcio. Mas eu volto a dizer, eu sei que o divórcio é uma realidade, mas nós que somos de Deus não podemos banalizar o casamento. Não devemos de maneira nenhuma banalizar o casamento, que é uma aliança, que é uma união criada por Deus. Contudo, se alguém ficar sozinho, que essa pessoa entenda que ela pertence a Deus. Um caso em que gera divórcio é a agressão física. A agressão física. Quem vai dizer, irmãos, como eu digo, eu sempre me posiciono contra o divórcio. Agora, recentemente, eu até me assustei comigo mesma, porque eu incentivei uma pessoa a se divorciar. E eu falei para mim, e até comentei com uma amiga minha, dizendo: eu nunca tinha feito isso. E eu incentivei, eu digo: separa, divorcia. Porque quando chega em casos em que tem agressão física, em que um está morrendo, literalmente morrendo, irmãos, perdendo a vida na depressão, e o outro está vendo morrer, e se ele pode, ele ainda incentiva a pessoa a terminar logo de morrer, não dá, né? Não tem como. Então, se existe, esse é uma das, até porque, olha, só para você ter uma ideia, vou finalizar a mensagem bem aqui, tá? Até porque, irmão, se existe agressão física, tem um caso, vou finalizar contando essa história aqui para vocês. Tem um caso, uma mulher na Inglaterra chamada Tina Mesh. E o nome dele, Jesus, acho que era o 100. Eu sei que é Tina Mesh. Se você quiser, você pode procurar no YouTube. E ela viveu, olha só, teve 2 relacionamentos. Nesses 2 relacionamentos, ela teve um filho de cada relacionamento. Depois ela conheceu este homem. Ela conheceu esse homem, Shem, o nome dele. E passou anos num relacionamento onde existiam agressões físicas. E ela resistindo, porque a gente encontra mulheres em toda parte que resiste. Às vezes é um empurrão, às vezes é um beliscão, às vezes é um apertando ali forte para deixar uma marca. E as mulheres vão empurrando com a barriga e vão resistindo. Quanto a isso, eu sou totalmente contra. E esse era o relacionamento dela. Existia agressões físicas e ela foi empurrando com a barriga, foi levando o relacionamento, até que um dia o relacionamento dela, ela não queria acabar com o relacionamento dela de jeito nenhum. O relacionamento dela acabou porque ele foi preso, porque a agressão física foi, ela já nem saía mais de casa para que ninguém pudesse ver as marcas, até que ele foi preso, porque ele furou os 2 olhos dela com os dedos. E aí não tem mais como ela manter o relacionamento. A polícia mandou ele de casa e ele teve que ir preso. Ela continua viva, ela escreveu um livro e ela ficou cega dos 2 olhos, não pode mais ver o rosto dos filhos dela. Por quê? Porque ela foi levando. Então, qual é o pastor, irmãos? Ou a pastora que é louco de dizer que é um relacionamento onde existe agressão física, ou existe agressões em que a pessoa vai morrendo, vai definhando, está entrando numa depressão e o outro faz pouco caso. Quem é esse que vai dizer que um relacionamento desse pode continuar? Não tem como. Então, eu acredito que sim, que o divórcio é uma realidade. Volto a dizer que somos de Deus, e qualquer pessoa que
quiser tomar uma decisão de não ficar sozinha, ela e Deus essa decisão, porém ela tem que tomar uma decisão visando a glória de Deus, sempre em Deus e para a glória de Deus. Tem que ter a sabedoria de tomar essa decisão, de nunca se afastar de Deus de jeito nenhum. Mas lembrando, não valorize quanto você tem. Se você tem família, aprenda que a família é um lugar onde você cresce, onde você amadurece, e ela, a tua própria família, com todos os erros, com todos os defeitos, com todos os problemas que vocês enfrentam, às vezes com um estilo diferente, cada um diferente, mas todos os problemas que você tem na tua família, aprenda uma coisa: é a tua família, é exatamente na família que você é transformado à imagem de Deus. É dentro da família, a tua família é usada por Deus para te transformar na imagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. É a nossa família, irmãos, usada por Deus para nos amadurecer.